Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. A Travessa dos Venezianos une o passado e o presente de Porto Alegre. Quem passa por ali à noite pode se surpreender com uma mistura de sons, por vezes caótica, que paira sobre as pedras seculares daquela travessinha, que fica ali entre a Joaquim Nabuco e a Lopo Gonçalves. E é frequentada hoje por uma diversidade de tribos urbanas que dão àquele espaço um ar de Lapa porto-alegrense. Na verdade, a ruazinha é formada por 17 casinhas de porta e janela com pé direito alto e que foram construídas lá no começo do século XX, justamente para acolher a população pobre daquela região de Porto Alegre, principalmente ex-escravos e seus descendentes, né? Por absoluto merecimento, em 1980, a Travessa dos Venezianos foi tombada como patrimônio histórico e cultural da capital gaúcha, né? Hoje ali, pisando naquelas pedras irregulares que ainda são originais do princípio do século passado, o calçamento parece que é de 1926. Ali circula uma galera muito afeita à boemia e à vida cultural, né? Isso tudo começou em 2019 com o Bar Guernica. Diz até que foi o primeiro dia do inverno de 2019 que foi inaugurado o Bar Guernica, o primeiro bar ali da Travessa dos Venezianos. Hoje existem ali cerca de 3 ou 4 estabelecimentos noturnos, né? E hoje eu vou conversar com a advogada Bruna Martello, que é atual sócia, né, do Guernica, e que vai contar um monte de novidades para a gente que vão acontecer naquela região tão querida da cidade. Tudo bem, Bruna? Prazer te receber aqui no canal Adjuntos, no Rua da Margem. Boa noite, Foguinho. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todas e todos que estão ouvindo. Vamos ter essa conversa, então. Entender um pouquinho. Me arrepiei te ouvindo falar da Travessa. Como é que tu explica, né? Tu que vive ela diariamente, ou especialmente toda noite, né? Exatamente. Uhum. E realmente, hoje né, é um dos principais redutos boêmios, né, e culturais também de Porto Alegre, mas é uma coisa relativamente recente, né, 5 anos para cá. Como é que tu explica essa atração, né, que a Travessa exerce sobre o pessoal que circula principalmente à noite? Eu acho que a Travessa, ela é, né, a Travessa, me referindo aos bares, né, desde a constituição, né, do Guernica e somado aos outros que hoje integram, né, a Travessa, é um reduto cultural, né? Exatamente. Exato, é. E que agrega vários objetivos. Por exemplo, um acesso à cultura que não seja mercantil apenas, né? O acesso, enfim, que as pessoas podem... Não é muito caro. Não é muito caro, exato. Se a gente for comparar, por exemplo, a outros lugares como Quarto Distrito, né? Enfim, é um lugar de fácil acesso, porque... Na região central da cidade. Na região central. Eu ia fazer esse recorte. Próximo ali da João Pessoa, né? João Pessoa é uma avenida que tem ônibus ali. Exatamente. Todo canto, praticamente. Isso, né? E a própria essência boêmia, né? Da Cidade Baixa, então permite que, claro, não sem alguns problemas, mas que haja circulação de pessoas, né? Então, tu chega facilmente até a Travessa. E nessa questão cultural, né? Focando principalmente hoje, os shows são gratuitos, né?
são mediante contribuição espontânea. Então, tu pode acessar a rua, acessar os bares, né? Usufruir daquela efervescência cultural e também boêmia, enfim. Eu acho que tudo isso, somado à beleza que é a Travessa Venezianos, a história que tem ali, né? Acho que tudo isso dá a ela um caráter bem especial. Realmente dá, né? E tem essa coisa de ser um espaço aberto, né? Exato, É uma boemia a céu aberto, né? Eu, por exemplo, eu vou até te confessar que eu não sou fiel aos bares, a nenhum bar em particular, porque o que eu mais gosto é ficar frequentando, né? Para mim é como se fosse um ecossistema, né? Sim. Frequentemente eu compro uma long neck num bar e vou assistir o show no outro, porque tá mais fácil chegar no balcão. Então, na minha cabeça é como se fosse uma coisa só, né? Até porque todos ali, né? O Guernica, o Bar Milonga e o Polvo Cultural, né? São os três, ali um do ladinho do outro, são todos amigos meus, né? Sim. Que comandam, né? Então eu me sinto um pouco à vontade, assim, para fazer isso. Não, mas tem esse charme, né? De tu estar na calçada, né? Exato. Na pedra ali, que foi construída lá na década de 20 do século passado, tem essa coisa do passado com o presente misturado, né? Exato. E eu acho que como jornalista tu fazes bem também. Fica absorvendo tudo que tá acontecendo, né? Cacuete. Acho ótimo. E... enfim, até me perdi agora, Foguinho. A gente tá falando isso, por que tem esse encanto. Exato. Né? E eu acho que assim... o fato de ser aberta, ser essa boemia aberta, é meio que da própria estrutura da travessa, porque as casas são pequenas, né? Eram, como tu disse, né? Antigamente foram... Casas de porta e janela, Casas de porta e janela, construídas, né? Para abrigar a população pobre, prostitutas, o pessoal que trabalhava na olaria, né? Que tinha ali adiante. Jornaleiros, carvoeiros. Exato. Consertadores de guarda-chuva. E que foi ao longo do tempo, né? Ali já abrigou alguns ateliês de arte. Sim, tem uma tradição também de ateliê de artes, né? Artes visuais e tal. Que inclusive hoje tem um também, né? No outro lado tem um ateliê, que é uma das últimas casinhas. Um pessoal muito legal. Eu gosto muito, assim, desse desenho. Essa é uma curiosidade, uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, é que as casas, um dos lados da travessa, elas têm uma característica diferente. As janelas, né, de vidro estão pro lado de fora, né? A veneziana está para dentro e as janelas envidraçadas estão para fora. Eu ouvi dizer que a explicação seria porque na época em que foram construídas, o vidro era um material muito raro, né? Isso. Então, de ostentação. Era um sinal de status, exato, de ostentação. Então, as pessoas colocavam a janela de vidro pro lado de fora para que fossem... Para valorizar o imóvel. Para valorizar o imóvel. Né? Exatamente. São... Para quem vem da Joaquim Nabuco, são as casas que ficam à esquerda. À esquerda, do lado oposto ao do Guernica. No lado oposto ao Guernica, né? Exatamente. Essa é a explicação também que eu já li sobre, né? Já ouvi falar. E eu acho que faz todo sentido, né? Outros imóveis, né, em Porto Alegre, outros locais, né, do Brasil, que tem essas ruas tombadas, isso também se verifica, assim. Bom, no teu caso, né? Tu era cliente do Guernica original, sim, né? Do Guernica do legal Pepe, né? E eu do gosto, Rony. Sim. E como é que... Tu é advogada, né? Como é que aconteceu de tu ter interesse, né? Em assumir o bar e ter sucesso, ter tanto sucesso, assim, numa atividade... Não sei se tu já tinha experiência antes. Não. É bem legal essa história. Eu conheço o Pepe já há muitos anos, né? Talvez desde... Pepe Martini. O Pepe Martini, isso, obrigada. Desde a época que frequentávamos o comitê. O Pepe, ele fundou o Guernica com o pai dele, que é o Rony Fon, né? Que tem exatamente o nome igual do cantor da Jovem Guarda, o grande Rony. E hoje o Pepe, ele toca o Milonga, que é... o Bar Milonga, que é ali do lado. E o Rony toca o I Love CB. Né? Exatamente. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina. Então, eu tenho essa relação de amizade, né, com eles, já muito antiga. E mesmo tendo me formado em Direito, atuado como advogada, é uma trajetória que eu tenho muito orgulho, assim. Em que área do Direito? Civil. Civil. Eu sempre trabalhei na área civil. Mas eu nunca tive muita conexão, assim, com
com essa vida cheia de burocracias, assim, sempre houve uma intenção de... Mais formal, uma vida mais exato. formalidade. E como eu disse, né, eu acho um curso lindo, um conhecimento que eu acho que deveria ser muito mais acessível a todos, né? Mas... Tu continua exercendo? Continuo, sim. Mas eu não queria mais viver exclusivamente disso, né? Já vinha, então, num movimento antigo de tentar fazer outras coisas durante o meu dia. E nisso, quando abriu o bar Guernica, pelos antigos donos... Pelo Pepe e o Rony. Exato. Eu fazia frila com eles durante a noite. Eu e o Pepe também já... Tu fazia de atendendo? Atendendo, isso. E nós também cozinhávamos junto, tínhamos um... Sim, porque o Pepe sempre teve um lance de gastronomia, sempre, né, é um excelente cozinheiro, gastronomia alternativa e tal. Exato. E aí era isso, então o Pepe tinha até um projeto já na época de cozinha itinerante que se chamava Muito Augusto, dele e da Ziza. Eu fui convidada a participar, então cozinhava, essa era uma atividade que eu Ziza Rabelo, né? Ziza Rabelo, isso. E além disso fazia frilas em algumas noites da semana, enfim, né, o que complementava a minha renda e também me permitia acessar outros meios, né, que me faziam bem nessa carreira de trabalho, né. E aí logo veio a pandemia, né. 2020. 2020, na sequência, assim, veio a pandemia. Quer dizer, o Guernica, o primeiro Guernica do Pepe e do Rony durou um ano, né? Porque durou um ano. Começou em maio, menos de um ano, né? Em março de 2020, do ano seguinte, já estourou a pandemia. Exatamente, assim, foi um ano, né? Eu chamava de o meu bar já. Era o lugar que eu frequentava, enfim. E aí veio a pandemia, que foi aquela reviravolta, né? Um divisor de águas. O Guernica resistiu. Eles resistiram se mantendo, né? Não vem ao caso, mas do jeito que dava. Em épocas tentando fazer delivery, quando foi permitido, enfim. Até que chegou o momento em que já estavam começando as vacinações, né? Vacinação da população em Porto Alegre. E aí... fui num evento do Candombe e o Pepe Martini me comentou comigo, assim, que iriam vender o bar, né? Porque ele já estava com alguns outros projetos para aquele momento, né? De movimento pós-pandemia. E o Rony também estava com outras questões, estudo, enfim. Eles tinham entendido que era o momento de vender o bar. E aí eu fiquei, como assim, o meu bar? Não façam isso comigo. Não façam isso comigo, eu preciso de um lar. Será da minha vida. E aí, não tinha em mente comprar um bar, não tinha dinheiro para isso, né? Mas aí eu comentei, tipo... sei lá, me dá uns dias para eu pensar numa possibilidade. Eu acho Na hora te veio a ideia de... Me veio, me veio. Tipo, eu acho que ele precisa... É um espaço que tem que ser mantido, né? E aí, imediatamente fui para casa e chamei, então, o meu atual sócio, que é o Leonardo. Leonardo Serra. Né? Meu sócio até hoje. Na época tínhamos mais 2 sócios, todos eles pessoas que eu conheci no Saju. Que é o Saju? O Saju é assessoria jurídica gratuita vinculada à URGS. O Leonardo é advogado É também? advogado Olha também. Só. Nós nos conhecemos, né? Desde o início, nossa relação de trabalho, do meio jurídico. Nos conhecemos há mais de 10 anos, assim. E fazíamos, então, esse trabalho de advocacia voluntária, né? Para a população pobre. Um trabalho meio que... não é um braço por não ter vinculação, mas caminha muito próximo do que faz meu Deus, a Defensoria Pública. Sim. Isso. Enfim, aí chamei esse meu grupo, que eram de amigos, né? Essas 3 pessoas muito próximas a mim. E perguntei se eles não tinham interesse e dinheiro para entrar comigo nesse barco. E aí a gente somou, fez conta, analisamos planilha... né? O Rony também nos deu muita assessoria na época, assim. E aí, na divisão, a gente conseguiu fechar uma monta que era possível. Porque o Rony tem tem essa formação mais técnica, né? Da área de contabilidade, administração. Exatamente. Né? Não, tudo bem organizadinho, assim, tornou possível essa visualização rápida. E daí foi isso. Dá uma âncora até para os empreendimentos, né? Exato. Dele.
E aí nós entramos, né? Quando que vocês assumiram lá o Guernica? Setembro a gente comprou e eu... Já 2021? 2021. Foi assim, a gente comprou em junho e conseguimos colocar... Quando as coisas estavam começando a voltar. Quando a gente abriu o bar normalidade. pela primeira vez, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que era 80% da população já Vacinada. estava recebendo a segunda dose. Eu não tenho certeza desse dado, mas eu lembro que nós Saindo nos do sentimos... sufoco dele, nós né, nos que foi sentimos, tipo, pensamos muito e não, vamos dar esse passo, porque a partir de agora eu acho que é possível, acho que, inclusive, é necessário, né? Já, até por uma questão de saúde mental. Nós tínhamos toda uma preocupação na época, colocávamos uma pessoa na porta só para verificar a vacinação. Ou se tinha um certificado. Se tinha um certificado, senão não entrava. Enfim, foi um momento muito delicado. Superamos. O bar voltou, né, com muita força. E o bar, tu assumiu o bar e manteve, né? Preservou fisicamente muito do que era a casinha número 44. Exato. Ali da Travessa, né? Sim, a ideia... A gente até fez algumas modificações, né? Todas elas de fácil retorno, assim, porque é uma casa tombada. Tu tem que sempre saber o que tu vai fazer ali, né? Enfim. Mas a gente fez até algumas aberturinhas internas, assim, para circulação de ar, já que era um momento de pandemia. Né? Mas e a aí, cara do bar não mudou. A bar não mudou, não mudou. Preservou. Exatamente, assim, ele tem ajustes de funcionalidade, né? Mas ao mesmo tempo, vocês deram outra cara, Sim. deram outro... Tu imprimiu o certeza. teu perfil. Como é que foi isso? Porque já que tu não tinha nenhuma experiência, né? O que tu pensou? Não, eu vou fazer o bar que eu gostaria de frequentar, ou não? Ou tu teve, assim, uma cabeça mais, né, de empresarial, assim, não, empreendedora, não, eu tenho que fazer de tal jeito, porque é o que as pessoas vão querer. Eu sempre vi o Guernica, né, naquele pouco tempo de vida que ele teve, como um bar de sucesso, um bar que eu queria, acho, e algo importante para a cidade. Então, era isso que eu queria imprimir em qualquer atividade, né? Que tivesse essa força cultural, e também que fosse rentável, né? Claro, era meu novo trabalho ali, né? Eu já não estava mais vinculada a nenhum escritório, nem foi em decorrência disso, mas sim em processos de saúde dentro da própria pandemia, não vem ao caso. E aí foi assim, durou um ano, né? Ficamos um ano com essa formação. E aí os 2 dos sócios que então compuseram a primeira nova gestão, exato. Eles saíram, até porque o objetivo era só possibilitar que ele acontecesse, né? Viabilizaram. As pessoas que estavam ali não queriam seguir trabalhando com isso. E aí eu e o Léo, então, assumimos. E hoje estamos indo para o 3º ano. Que legal, né? E aí, sobre isso que tu diz da cara, eu acho que é inevitável que a gente imprima novos desejos próprios, né? Características próprias. Às vezes, tu também tem que se adequar uma vez ou outra pelo próprio desenho que a cidade vai tomando. Às vezes, é necessário as limitações, os enquadramentos são inevitáveis. Exatamente, E eu acho que a gente está indo muito bem, assim. Eu gosto muito de trabalhar com o Leonardo, né? Como eu disse, uma amizade que surgiu de uma relação de trabalho. Hoje é uma amizade muito forte, assim, para mim, o Leonardo é uma pessoa da família. E nós trabalhamos bem juntos. Eu acho que o Guernica funciona. Uma pessoa também muito boa, assim, com as burocracias. E o que eu vejo também ali, especialmente nos últimos tempos, assim, tu tem se puxado ali numa curadoria musical, né? Muito bacana, assim, porque muitos artistas novos, né? De uma geração mais nova, têm se apresentado ali e contribuindo, assim, para uma renovação mesmo da cena musical da cidade, né? Sim. Isso, como é que as pessoas procuram o Guernica pelo espaço que já representa na cidade? Ou tu vai garimpando? Como é que é? Assim, para começo, como a gente divide as atividades, a agenda, ela é exatamente dividida ao meio, entre eu e o Leonardo, né? Então, o que a gente tem como foco é que alguns dias precisam ter música autoral, né? Que sempre se tente trazer novos artistas, né? Dar espaço para artistas independentes na cidade.
E, enfim, né? Esse é o objetivo principal. E o Guernica, ele é bastante procurado por artistas hoje em dia. Eu acho que, sim, é também pelo nosso trabalho, por a gente tentar sempre ser justo, né? Na medida em que se pode ser, né? Enfim. Mas o mais difícil, assim, o que eu acho que responde à procura grande, que hoje a gente tem um adiantamento de agenda de 3 meses, tá? Olha só. O que eu acho? 3 meses, quer dizer, quem quer tocar no Guernica só agenda... em fevereiro. Exatamente, né? Mas agora até não, porque a gente só fecha no mesmo ano a agenda. Então, tipo, mas sim. A agenda de dezembro já tá fechada mais um mês. Exatamente. 3 meses pra frente. 3 meses, E eu acho que isso não se dá só pelo nosso trabalho, sabe? Mas eu acho que falta lugares assim em Porto Alegre. Falta espaço pra essa galera, né? Pra essa galera, né? Tem sido muito difícil ser um bar em Porto Alegre. Tem sido E me diz uma coisa, porque tem assim o que é bom em excesso fica ruim, né? Essa coisa assim de ficar ao ar livre, né? De ocupar o espaço público, que é uma coisa também muito importante, eu acho, que a gente acabou não falando, né? As pessoas ocuparem o espaço público, né? Isso dá segurança, isso dá alegria, isso dá vida à cidade, né? Cidade, né? Mas às vezes a travessa fica muito lotada, né? E isso acaba transbordando, o som acaba transbordando, né? Aquele agito, né? Como é que a gente consegue, como é que tu consegue, né? Tentar preservar esse equilíbrio mínimo, assim, para que as coisas possam ser sustentáveis também ao longo do tempo, né? A gente tem, assim, um respeito, por exemplo, se meu som às vezes está muito alto, o Pepe nos dá, né, um oi. Da mesma forma, ele é receptivo para diminuir o som quando às vezes vai, né? Quando um se entusiasma muito, o outro não, olha. Exato, até porque tem toda a questão dos músicos e quanto de som tem ali, bateria, né? Enfim. Mas eu acho que foge um pouco do controle, né? Não tem também. Não tem muito, Eu acho que, assim, são atrações. Se tivesse, não teria graça também. Talvez, Mas tu sabe que, apesar de não ser o ideal, isso dos sons se misturarem muitas vezes, né? Óbvio que... Eu acho também que faz parte, sabe? Acho que a coisa tem dado certo, tem acontecido bem. Faz parte do sistema que se criou ali, sim, né? Do cenário que se criou, né? Que é atraente, como a gente estava falando, das coisas que acabam atraindo as pessoas, isso, né? Bom, e agora a gente vai ter novidades. Exato. Né? Do Guernica na Travessa. Me conta aí. Como é que vai ter uma expansão na marca Guernica? Virou uma holding, praticamente, né? O Léo me mata se eu falar uma holding. A gente tá brincando. Não, tô brincando, claro. Então, né, nessa parceria que tem dado super certo, a gente sentiu, eu e o Léo, até vou voltar um pouquinho, assim. Ano passado, eu e o Léo já vínhamos conversando sobre investir em novos espaços, né? Se agora que o Guernica tá dando certo, se a gente não deveria daqui a pouco ampliar e para onde ir, né? Isso tudo era uma questão, porque temos enchentes em Porto Alegre, agora tem a dificuldade da própria administração de Porto Alegre, né? O Melo, ano passado, a prefeitura... Prefeito Sebastião Melo. Exato. O policiamento era muito ostensivo. Bom, tu como frequentador, eu acho que tu pode até confirmar, né, Paulinho? Enfim, e nós até... falávamos, e afirmo isso de minha parte, assim, eu dizia, Léo, se o Melo ganhar, eu não vou seguir mais. Assim. Eu desisto, não vai ter Desistir como. do próprio Guernica. Assim, não sei se eu vou aguentar. Tu trabalha com medo, sabe? Tu tá ali fazendo, a gente, sempre... terminamos no horário certinho, né? A gente tenta fazer tudo bem certinho, assim. Nós temos essa preocupação, talvez uma preocupação com os até vizinhos, enfim, com os vizinhos. Né? E até, não sei se é uma coisa meio de advogado, de querer também, né? Pode ser. Fazer as coisas no Exato, eu dentro acho da lei. Exato. E a gente tem isso, assim, eu acho que, né? Temos uma preocupação que vai desde o pagamento de impostos até o cumprimento de horários, enfim. E era uma punição... né,
desregrada, assim. Temos vários processos, processo pessoal, processo do Ministério Público, é uma briga. Enfim, aí virou-se o ano. Virou-se não ainda, né? Mas a caminho de 2 casas vagaram na travessa. E o prefeito Sebastião Melo, né? Infelizmente. Mas é a vida. É a vida. Essas casas já estavam há bastante tempo, né? Não, elas tinham desde a da enchente, né? Desde a enchente, exato. E aí eu e o Léo pensamos, tá, não tem nada que desistir, nós vamos pra cima, nós vamos seguir, vamos seguir apostando. Desculpa te interromper, mas aqui tu diz que é uma casa vermelha, né? E uma casa azul petróleo, né? Isso. Que foram... Houve uma marca de tintas, né? Que alguns anos atrás pintou a fachada das casas. Houve um... É mesmo? Faz uns 10, 15 anos, não sei exatamente. Não sei, nem sabia disso. Foi, não sei se foi uma parceria da prefeitura. Enfim, por isso que elas estão assim, com aquela fachada mais limpa, né? Mas aqui no material que eu vi aqui no Instagram, tu disse que uma delas estava fechada para o público externo há quase uma década, a Casa Vermelha. Não, é que o que acontece? O estabelecimento que locava esse espaço antes, ele locava as 2 casas juntas. De modo que a verde era aberta ao público e a vermelha era só acesso de funcionários e cozinha. Funcionava internamente. Exatamente. Então, de fato, foi uma casa fechada ao público há mais de uma década, né? E agora vai estar ela também aberta. Porque daí, nessa de não vamos em frente, vamos bancar isso, né? Vamos persistir. Acabamos, né, de perder quase tudo na enchente. Né? Então... Sim, a travessa... foi amplamente, né? Foi como toda aquela região ali. Toda a região. Foi duramente afetada. Duramente afetada. Mas, né, estamos nos reerguendo. A nossa cozinha, por exemplo, nunca mais voltou. Porque a gente não conseguiu reconstruir. O mofo que tomou conta da casa, né? É uma coisa que todo dia a gente tem que lidar. Então, até hoje é perceptível. Exato. Sente. Então, a gente tem uma parte, né? Que é reservada ali. Que as coisas saem da geladeira, vão para air fryer. Que são só as nossas empanadas, né? Até então. E vai pro cliente de forma segura. Mas a ideia é, então, voltar... né, até a nossa cozinha, até nosso espaço, ampliar a nossa lista de drinks. E aí nós estamos falando agora do Expresso Guernica. Expresso Guernica. Por que Expresso? Porque essa que vai ocupar, casa... qual é a casinha que vai ocupar? É a vermelha, essa que está fechada há muito tempo. Porque daí o que vai acontecer? É uma casa que ela tem... É uma janelinha... São 2 janelas, uma portinha no meio, né? Aí o lado direito, ele vai ter umas mesinhas, a galera vai poder acessar, sentar, comer. Vai ser um lugar sem shows, né? E a outra parte a gente vai vender também pela janela, né? Drinks. Vender pela janela. Também. Isso é bacana. Para que esse acesso à rua também seja, né, mantido. E vamos... Enfim, vai complementar o que o Guernica hoje já oferece em termos de bebida e em termos de comida, né? Como é que vai chamar? Expresso Guernica? Expresso Guernica. E o Expresso veio mesmo como algo espontâneo, no sentido que as pessoas vão pegar, vão poder sair ou sentar ali. Um espaço que agrega, né? E não tem nada assim na travessa, então algo que também soma esse espaço, né? Cria uma nova opção ali. Uma nova opção, exato. Tá. E aí a segunda... o segundo espaço... Que é a casa ao lado? Que é a casa ao lado, que é a verde. Essa é verde, não é azul cobalto? É azul petróleo. É que pra azul mim... petróleo. Azul petróleo, azul cobalto, né, na minha cabeça. Verde piscina, não sei. Essa tonalidade, essa casa, a gente vai, então, fazer um trabalho de acústica dentro. Como é que vai chamar? A Palo Seco. A Palo Seco. A Palo Seco. Né? E ela vai ter todo um tratamento para a questão de som. E a ideia é que ali funcionem bandas que hoje a gente não consegue colocar no Guernica. Bandas mais pesadas? Som mais pesadas? Ou maiores. Às vezes até pelo próprio número. Porque assim, o Guernica hoje, ele tem uma movimentação, ele paga um cachê fechado pros músicos, né? Sempre foi assim. E a maior parte do valor, pelo menos, né? Se pretende, seja contribuição espontânea. Cada um dá como é. Quanto quer, quanto pode, né? Sempre esperando que seja consciente. Esse dinheiro vai todo pros músicos. Só que quando... Isso não fica nada com bar.
É direto pro tudo? Não, é até paga pro bar, né? A gente recebe no caixa. Sim, eu digo, mas o bar não retém nada. Nada. A gente não retém nem a taxa da máquina, que é uma das formas até de incentivar as pessoas a fazerem esse pagamento, né? Vai tudo pra banda. Enfim. Só que tem grupos muito grandes e que o pagamento às vezes não fica justo. E que o Guernica, pelo seu próprio tamanho... De 4, 5 pessoas. E o Guernica, pelo seu próprio tamanho, também não consegue aumentar muito esse cachê fixo, né? Porque é um bar que tem número fechadinho de freezer e vende aquelas cervejas. E a travessa está sempre cheia. Mas né? Tem aquele limite, né? Então, eu acho... Até físico, né? Até físico, exato. Então, acho que é pensar também nos músicos, dar esse novo espaço. E aí, na Palo Seco vai ter um ingresso, mas a gente não quer perder essa característica de ser um espaço democrático, de fácil acesso, né? Então, vai ser um valor... Fácil acesso no sentido de grana também. De grana também, que é, né? Um ingresso barato. Um ingresso barato, que ele seja, assim... Exatamente, para possibilitar... A do Palo Seco, ela tem um pátiozinho, né? Tem um pátiozinho. Porque as casas do lado oposto do Guernica atual, elas têm essa característica, elas são mais profundas, né? Exato. E como é que vai rolar isso, então? Então, a gente vai ter o que vai ser um espaço interno, fechadinho, né? Pro som, pro baile. E saindo ali vai ser o fumódromo, né? Isso pensando na atividade noturna. E ainda nos fundos tem mais uma partezinha fechadinha assim, que ali vão acontecer aniversários, eventos, assim, a gente tem agora um leque, mas a intenção é ainda expandir, né, mais, entender como essas casas também Quer dizer, uma casinha, que é o Expresso Guernica, vai ser mais comidas. Exato. E também alguns serviços drinks. De bar, de drinks e isso, tal. Vamos aumentar a carta, né, inclusive drinks sem álcool, vamos ter outras opções, isso. Já tem mais ou menos o que vai, de que maneira vai aumentar? O que vai ter mais opção? Ou mais opções, mais opção. Eu tô criando elas criando ainda. Eu que vou criar essa carta. Tá. Palo Seco vai ser uma casa de shows, digamos assim. Exato. Um bar também um barzinho, Sim. Tu sabe que a Palo Seco é uma canção do Belchior, né? Mas na verdade é uma citação que o Belchior faz, é um poema do João Cabral. Acho que a gente até colocou isso, né, na explicação. O João Cabral de Melo Neto. Então, exatamente. É uma música belíssima, uma música muito dos anos 70, aquela coisa árida, né? Exatamente. Né? E muito bacana e tal. Mas que conversa também com o que o próprio nome Guernica representa, né? Que também tem a questão da obra de ser político, né? Sim, um nome que uma obra de Picasso. Que dá o nome ao bar justamente como... O Guernica foi pintado como um ato de rebeldia, né? Vamos dizer assim, ou de resistência, melhor, uma palavra que cabe melhor. E eu acho que o nome do Guernica também vem aliás, nesse contexto, isso é outra coisa, né? Quer dizer, além de tudo, né? Tem uma característica do público, né? O perfil do público do Guernica da Travessa ali. Tem esse perfil mais alternativo, né? Sim. De uma galera mais... rebelde nesse sentido, exato, né? No de sentido, resistir. Assim, meio mais de esquerda, assim, né? No sentido assim, mais amplo da palavra. Com certeza, acho que a gente pode... Espiritualmente falando, assim, né? De ter uma visão de contestação das coisas e tal, né? Sim, acho que Isso é bem característico ali também, né? É bem característico, Não, esse é o público, exatamente. Agora, o Palo Seco, ele vai inaugurar, ele vai criar um hábito novo na Travessa, né? Porque justamente como eu falei, assim, caras como eu, por exemplo, compram a cerveja num bar e vão assistir o show no outro. Não vai ser essa imoralidade não vai ser mais possível. Mas o que eu quero dizer, assim, é que é difícil, né? A minha experiência, assim, a minha experiência de boemia é só do lado de cá do balcão, quer dizer, do lado de fora do balcão, né? Mas o que eu acho muito difícil é tu introduzir hábitos novos, né? Nos lugares, nos espaços, assim. Tu espera que isso vai ter alguma dificuldade ou tu acha que o público vai entender e vai se adaptar a ficar dentro, né? Ficar dentro do Palo Seco, né? Sem aquela coisa de querer ir lá para conversar. Encontra um amigo ali, tu vê um amigo lá, uma amiga, uma pessoa que conhece lá na calçada. Não. Se eu sair, eu vou ter que pagar de novo. Porque não vai ter essa... Não vai ter essa Não vai ter uma pulseirinha ali, né? Pra entrar e sair, porque senão perde o sentido. Né? Perde o sentido. Eu acho que nós estamos apostando que vai dar certo, né? Eu acho que é uma
não estamos mudando a essência da travessa, mas colocando ali uma alternativa. Agregando. E eu acho que também é interessante para tu ir lá e curtir aquela proposta cultural, né? Viver aquela proposta, porque às vezes é isso também. Tem shows maravilhosos, né, na travessa acontecendo, às vezes a gente não consegue também curtir como deveria, às vezes não tem tanto espaço, às vezes só consegue absorver aquilo mesmo se tu estiver próximo da banda. Às vezes o ambiente é dispersivo, ele é difuso, né? Exatamente. Então, para os músicos também significa poder tocar num cenário mais concentrado. Mais concentrado, Eu acho que dá certo, né? Eu sou a favor de que isso se mantenha, espero que se mantenha. Mas... às vezes tu tá ali na travessa, tem um show, tudo, e tu tá vivendo aquela efervescência. E que é parte de viver a travessa, né? É parte de viver o Guernica, isso, né? Se construiu dessa maneira. Exatamente. Né? Mas eu acho que também tu pode querer, agora vai ser possível, entrar e ver um show e absorver aquele show, aquele artista, assim. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que tem gente que procura isso por ali também. Que sente falta, né? E aí, claro, eu tô falando de atividades iniciais, mas a ideia é que também a gente possa, por exemplo, numa tarde de domingo, fazer uma feijoada, né? Eu tenho os 2 pés na gastronomia, estudo gastronomia. Tu vai ter que sair rapidinho daqui até, porque eu tenho prova. Uma prova. O que tu tá estudando? Eu estudo gastronomia na UFSPA, é o meu 2º semestre, né? 1º ano, entrei início desse ano, tô amando. É um encontro com interesses meus já muito antigos, cozinho desde muito tempo. E também que agora conversa completamente com essas novas atividades, né? De bar, enfim. Eu acho que é um ambiente que eu posso crescer ali, né? Fazendo, enfim, esse tipo de atividade, né? Me aproximar da culinária. E aí é isso. Claro, tudo isso é uma aposta, mas a gente tá bem feliz, assim. Inclusive, obrigada por poder falar disso, né? Nesse espaço, assim. Eu que agradeço. Muita gente vem perguntando, acho que vão gostar de saber através do podcast. E para nós, poder dividir isso com o público, né? Tá sendo bem, bem interessante. Que legal. Então, o Expresso do Guernica e a Palo Seco CB, é isso? Isso. A Palo Seco CB, né? Os novos espaços do Guernica, da Bruna e do Léo. Leonardo. Do Leonardo. E agora eu me lembrei que a gente falou de artes visuais, né? A Chico Lisboa, né? A Associação Chico Lisboa. Sim, muitos anos. Teve ali uma sede na Travessa dos Venezianos. Sabe que até hoje perguntam da Chico Lisboa. Uma associação importantíssima. Importantíssima. Né? E foi... Ela era a referência do espaço, né? Pra te ver como vem nessa linha, né? Espaços que estão ligados à cultura e que assim pretendem, né? Tomara que continue sendo assim. Tomara que continue assim, né? Pelos próximos séculos, já que é uma Exatamente. Bruna, muito obrigado. Muito obrigada. E, bom, a gente se encontra lá na amanhã. Travessa. Amanhã, hoje o podcast entra lá na quinta, amanhã tenho prova. Agora, já deu prova. Vou só na sexta. Então tá. Um beijo pra ti, um beijo lá pro Leonardo. E o podcast da Programagem volta a qualquer hora aí. Um abraço. Um abraço. Adjuntos, a gente pode mais.